Paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma escola dominical, já estamos aqui quase no fim do ano. Aí cada família na expectativa da celebração do Natal e aí a celebração aí do final de ano. E essas datas comemorativas têm alegrado muitas famílias, tem entristecido outras, porque tem umas que têm o certo dinheiro para comprar e outras não têm. É um Natal de fartura para um e miséria para o outro. Isso é o mundo. Isso não tem nada a ver com a data, isso não tem nada a ver com Jesus, isso não tem nada a ver com Deus. Isso são coisas do mundo. Uns que trabalharam muito e conseguiram dinheiro para sua família, outros que não quiseram trabalhar, uns que quiseram estudar e se formar e trazer algo melhor para sua família em questão de profissão, outros que não quiseram nada, só ficaram aí fazendo coisas que não deveriam fazer. Então a gente leva por esse lado que tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu vou ler um texto aqui primeiro, para depois eu começar a falar alguma coisa em relação ao Natal e o final de ano, que se encontra aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 3 em diante. Romanos, capítulo 14, versículo 3 em diante, que diz assim: Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio, para que o seu próprio Senhor está em pé ou cair, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Olha, coloque isso bem na sua cabeça. Cada um tenha a opinião bem definida em sua mente. Então, a opinião é de cada um. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come para o Senhor, come. Porque dá graças a Deus a quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Mesma coisa. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julga o teu irmão, e tu, porque despreza o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Finalizo aqui. Então, a palavra do Senhor já foi clara, de início, que cada um tem que viver a sua vida conforme aquilo que se crê. Tem uns que guardam sábado, tem outros que não guardam. O que guarda não deveria desprezar o que não guarda, e o que não guarda não deveria desprezar o que guarda. Uns não comem carne de porco e outros comem. O que come não deveria desprezar o que come, ou o que não come não desprezar o que come. Vice-versa. Essa é a grande realidade. E quando a gente passa a amadurecer na fé, a gente começa a perceber que todas essas coisas estão ligadas à religião. Uma coisa é certa. Todas as pessoas que são religiosas, ao ponto máximo e radicalmente falando, elas são dessa maneira. Se elas fazem uma coisa, aqui
no seu devido lugar, na religião que ela faz parte, e o outro faz diferente, ela julga aquela outra pessoa. O apóstolo Paulo, nós acabamos de ler a palavra do Senhor aqui, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nunca foi a favor desses julgamentos e dessas proibições que se fazem aí fora, com a intenção de que aquele lugar é muito mais santo do que esse aqui e vice-versa. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a religião é a tentativa de nos religar a Deus. Religião vem do latim religares. Então, todas as vezes que a pessoa faz parte de uma religião, ela está tentando, de certa forma, se aproximar de Deus com todos aqueles rituais, com todas aquelas normas, com todas aquelas proibições, porque ela acredita com toda a sinceridade do seu coração, porque se ela seguir aquelas regras, se ela seguir aquelas normas, aquelas proibições que aquela determinada religião ou denominação falou ou proibiu, ela estará mais próxima de Deus. E sabemos que não é assim. Quando o apóstolo Paulo fala da nossa liberdade em Cristo, a nossa liberdade em Cristo não significa só o que nós falamos alguns anos atrás, que era só aceitar Jesus e seria livre do mundo, porque não estaria mais escravo do mundo, estaria ligado a Cristo. Mas o que eu percebo é que quando as pessoas procuram Cristo, ela realmente é livre em Cristo. Mas quando as pessoas aceitam a Cristo e são livres do mundo, e passam a ser livres do mundo, mas escravo de uma denominação com seus costumes, então ela é escrava da religião. E Jesus veio para nos libertar da religião. Não a religião que fala de Deus, a religião que fala da paz, mas aquela religião que tenta nos ligar a Deus, fazendo com que aqueles rituais, aquelas regras sejam acréscimos ao sacrifício de Cristo. E nós sabemos que o sacrifício de Cristo é suficiente. Ele está acima de qualquer norma, ele está acima de qualquer sacrifício. A graça está acima do pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não existe nada que eu faça de tão horrendo, de tão maldoso nesse mundo, que não me dê condições de um dia ser reconhecido através de Deus, através do perdão. Então, a religião, ela fica nos tentando levar a Deus de todas as formas, e nós ficamos nessa corrida maluca, aonde pegue o pombo, como vocês já viram nos desenhos, e ninguém consegue pegar o pombo. É como aquele pombinho que está ali com aquela carta dos correios, está fugindo de todos aqueles vigaristas que está ali. Pegue o pombo agora, capture, pegue o pombo agora. Os religiosos estão nesse patamar, estão tentando pegar a graça como se fosse o pombo. E não é assim. Quando Jesus morreu, a porta se abriu, o véu foi rasgado, o acesso ao Pai está ali na nossa frente. A gente só precisa aceitar o que já está feito, nós não precisamos fazer nada, só precisamos aceitar o que já está feito. Quem quer fazer alguma coisa para conseguir a salvação em Cristo através de méritos, através de ações positivas direcionadas por aquela religião, está muito enganado. Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Olhamos para Ele e vamos chegar a Deus. Mas a religião está aí para fazer o seu papel
para tentar conectar o homem a Deus, aquele homem que se afastou de Deus por conta própria. Deus não mandou, vai embora, homem, se afasta de mim, faça divisão entre mim e ti. Não, Deus nunca falou isso. O homem por conta própria se afastou e ele está tentando voltar por meios que ele crê que seja próprios, lícitos, e que Deus nunca mandou ele criar esses métodos. Deus só quer que ele volte pelo mesmo caminho que ele foi. Simples assim. Se o homem se afastou de Deus e foi por esse caminho, ele precisa só voltar pelo mesmo caminho e se encontrar com Deus. E não precisa ficar fazendo coisinhas no meio do caminho para alegrar a Deus e para preparar Deus para esse reencontro, como se Deus fosse qualquer comedor de arroz e feijão que não sabe da volta do filho. Claro que ele sabe da volta do filho. Mas todas as vezes que tentamos colocar algo além do sacrifício de Cristo, esses acréscimos, você tem que fazer isso para ser aceito, você tem que fazer isso para ser salvo, você tem que fazer isso para que Deus olhe para você como um filho obediente, ou fazendo assim você está mostrando que realmente você aceitou o sacrifício de Cristo. Esses acréscimos é o que estraga com o Evangelho. Esses acréscimos que estraga com a verdadeira mensagem de Cristo. Jesus nunca pregou sobre isso. Jesus nunca falou sobre méritos. Jesus nunca falou sobre essas questões de que a pessoa precisa estar bem para que aí então ele possa ser aceito por Deus. Não, Jesus disse: eu vim para os doentes, e as pessoas sãs não precisam de doentes. Só os doentes precisam de Jesus. Então, nós precisamos de Jesus para essas situações do que diz respeito à reconciliação com Ele. E por que eu estou começando todas essas coisas? É porque quando a gente começa a partir dessa aceitação de que Cristo nos aceita só se nós fizermos aquilo ou isso, ou que aquela denominação falou, é que nós acabamos criticando algumas pessoas. Mas eu devo admitir que cada cristão, ele vai amadurecendo conforme o tempo. Ele vai enxergando, ele vai entendendo mais o livro sagrado. Alguns chamam isso de desvio da fé. E eu chamo isso de amadurecimento. Que quando você começa a olhar para a Bíblia e você começa a entender que o Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia, é diferente do Jesus pregado por essas igrejas aí fora. Porque tem o Jesus da Bíblia, o Deus da Bíblia, e tem o Jesus dessas denominações. O Jesus da Bíblia, ele em nenhuma parte, quando ele estava aqui no seu ministério, ele falou mal das prostitutas, falou mal dos ladrões, falou mal de pessoas que faziam coisas erradas. Porém, ele chegou diante dessas pessoas revelando o reino e uma mudança de vida para eles, sem criticá-los. Porém, já em questões dos religiosos e os fariseus, Jesus pegava pesado. Pode ler lá o Ministério de Jesus para vocês perceberem o que eu estou falando aqui, não é mentira. Jesus veio aqui para pegar pesado com os religiosos, com as suas regrinhas, com o seu clube do bolinha, com a sua bolha, fazendo com que aqueles que estivessem fora dessa caixinha fossem considerados pecadores, enquanto que Jesus olhava para esses pecadores que estavam fora da caixinha e tinha muito mais consideração do que o que estava ali na sinagoga, que estava ali no sinédrio, que estava ali naquele clube do bolinha, todo mundo bem padronizado, organizado segundo os seus bons costumes religiosos, para mostrar para o povo que eles eram santos. Uma santidade totalmente ao ponto de vista do ser finito, daquele que observa. Somente isso, mas para Deus eles eram sepulcros caiados, que por dentro pareciam bonitos, mas eram podres por dentro. É exatamente o que nós podemos perceber nos líderes religiosos evangélicos.
evangélicos, não é católicos, para deixar claro. Evangélicos. Líderes religiosos, evangélicos e protestantes que se destacam na mídia e na política estão bonitinhos e bem padronizados na sua vida aqui terrena, mas que por dentro estão podres, e são exatamente esses que são idolatrados por aqueles alienados que fazem parte daquela placa de igreja que não consegue mais ver Deus como o que reina ali, mas consegue ver o valor da placa da igreja. A minha igreja é a verdadeira, a minha igreja tem doutrina, mas aquela igreja ali é fria e não tem Deus. É exatamente isso. Trocaram Jesus pela placa da igreja, trocaram Deus pela placa da igreja. Aí alguém deve estar dizendo, mas aonde que ele quer chegar com isso em relação ao Natal, à árvore de Natal e essas coisas que acontecem no final de ano? Alguns anos atrás, eu, de certa forma, queria pegar muito pesadamente em relação ao Natal. Claro que esse negócio de Papai Noel, isso é uma bobagem. Papai Noel que existe aí é um velhinho da propaganda da Coca-Cola e sabe aquelas coisas, vermelho, branco, pintado ali, e deu certo, isso está gerando dinheiro. Ok, os caras trabalharam para isso. E aí tem todas aquelas reclamações de que o Papai Noel tomou o lugar de São Nicolau, porque São Nicolau era aquele, digamos, devia ser padre, sei lá, e ele ia ali, colocava uns presentinhos, aí descobriram que era ele, aí deu origem ao Papai Noel, e depois surgiu o Papai Noel velhinho, de roupa vermelha, e todo mundo diz que São Nicolau foi deixado para trás. E aí tem todos esses comentários, essas argumentações. Aí, com o passar do tempo, 25 de dezembro também entrou em xeque, porque Jesus nasceu dia 25 de dezembro, tudo bem, isso é uma data pagã do Deus Sol, o Sol invicto, que se comemorava ali o nascimento do Sol, ok. E Jesus nasceu dia 25 de dezembro e tudo isso são argumentações muito fortes, porque Jesus nasceu e 25 de dezembro lá em Israel é inverno, mas quando Jesus nasceu os pastores estavam no campo, é primavera, ok, bate. Jesus nasceu dia 25, porque dia 25 era inverno, e inverno os pastores estavam no campo, levavam os animais para a caverna, para os abrigos. Então Jesus nasceu na primavera, os pastores estavam no campo, então ele nasceu na 25 de dezembro. Ok, tudo está batendo. Agora, a grande questão é, pegando esses detalhes, pegando essas explicações que eu estou falando aqui, porque alguns anos atrás eu fui radicalmente contra, e não quer dizer que eu seja a favor hoje, mas a gente tem que parar de ser um pouco hipócrita, essa é a realidade. Porque às vezes a gente olha uma coisa, a gente explica uma coisa, a gente fala uma coisa e fala assim, isso aqui é pagão, você não pode fazer isso, mas por outro lado a gente faz outras coisas pagão. Isso que é uma ação condenada aqui, que é pagã, mas fazemos a outra que é pagã. Essa pode, essa aqui não pode. Aí, se a gente for pegar e colocar toda em questão de análise, a gente não vai fazer nada. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que tem alguns crentes, realmente, tem cristãos, que está chegando o Natal e eles estão lá na sua casa uma árvore de Natal. Isso é bem certo que sim. E tem outros que são a favor e tem outros que são contra. Ok, tem teólogos que são a favor, tem teólogos que é contra. Mas acabamos de ler aqui um texto que aquele que come não critica o que não come. Então, aquele que tem árvore de Natal não critique aquele que tem, não critique aquele que não tem. Então, tem que viver em harmonia. E cada um tem que pensar e tem que ver e tem que analisar qual o sentido daquilo para a sua própria vida. Então, a árvore de Natal, para os que creem,
que o cristão não deve usar, pega como um símbolo pagão. Já os que aceitam a árvore de Natal, te vê que eu estou deixando totalmente a decisão na mão de vocês. Para os que aceitam a árvore de Natal, dizem, e eu acho até a explicação louvável e bonita, que eles dizem que Martinho Lutero, ali no século XVI, andando lá pelo um tempo de inverno, e viu uma árvore, que nós chamamos aí do pinheiro. E ele percebeu que o pinheiro, todo coberto de neve, independente da estação e do tempo, ele continuava verde. E ele viu aquele pinheiro tão bonito e viu algumas estrelas no céu e viu aquela imagem tão linda. Martinho Lutero voltou para sua casa e pegou um pequeno pinheiro, tentou fazer uma réplica daquele pinheiro, colocando alguns papéis coloridos, colocou uma estrela em cima da árvore ali, significando a estrela que apareceria no dia que Jesus nasceu, e colocou algumas coisinhas ali, chamou a sua família e deu essa explicação de que o pinheiro era uma árvore muito resistente e ele nunca deixava de ficar verde. E daí, naquele tempo, os católicos não tinham essa ideia também de colocar árvore de Natal, porque o Martinho Lutero começou com essa ideia e ele começou com a reforma protestante. No século XIX isso se espalhou por todo mundo, aí todo mundo hoje tem árvore de Natal. Partindo da visão do Martinho Lutero, do que ele viu e achou bonito, a natureza que Deus criou, eu não vejo nada de pagão aí. Agora, se eu quero ir para o outro lado que proíbe, porque lá as árvores era um símbolo de paganismo, não sei o que e tal. Aí se eu for para esse lado, aí eu vou seguir isso aqui. Mas você percebeu que tanto de um lado como do outro, puxa para o que a pessoa crê dentro da sua religião? Aqueles que têm uma árvore de Natal, eles estão dentro de um grupo que eles têm a explicação, eles têm a análise de que ter uma árvore de Natal não faz mal nenhum, porque a intenção dele não é adorar nenhum deus pagão. E eles vivem tranquilamente. Martinho Lutero, que é o pai do protestantismo, que por causa dele que o protestantismo existe hoje no mundo, colocou uma árvore de Natal na casa dele. Aí tem outros historiadores que falam, não, Martinho Lutero nunca fez uma árvore de Natal, ele nunca sentou perto de uma árvore de Natal. São pensamentos que vão sendo contraditórios ao passar da história. Uma coisa é certa, para alguém que proíbe a árvore de Natal na sua casa, com exceção das Testemunhas de Jeová, que eles são radicais na totalidade. Testemunho de Jeová não comemora aniversário, não comemora o Dia das Mães, nem Dia dos Pais, nem final de ano, nem coloca árvore de Natal, nem nada. Porque eles têm um outro conceito de pensamento. Claro que, se a gente for conversar com o Testemunho de Jeová, ele vai falar que, biblicamente, isso por ser pagão, eles não vão usar. Claro que a gente entende que Charles Taze Russell, que era o fundador do Testemunho de Jeová, ele estava visando isso mais por uma questão de consumismo. Porque nós sabemos que todas as datas comemorativas, ela puxa muito para o capitalismo e leva a pessoa a consumir. Chega o Natal, precisa de roupa nova, sapato novo, brinquedo para as crianças, Páscoa, alguém quer comprar um coelhinho, um ovinho, sei lá, e leva tudo para o consumismo. Então, o Testemunho de Jeová, lá, o seu fundador, pensando mais nessa parte de não fazer o seu povo gastar com essas coisas, até que ele não pensou mal. Em vez de o povo gastar com essas datas comemorativas, por que não gastar aqui dentro, comprando as Seara, os Despertar, e por que não investir no reino? É por esse motivo que tem algumas igrejas que indiretamente agem dessa forma. Não aceito que os filhos façam faculdade, porque sabe como é? Porque se aquele membro paga a faculdade para o filho, paga todas as suas dívidas e faz algumas coisas para ele, não sobra para dar para aquela
comunidade religiosa. Então a comunidade religiosa cai. Então se coloca todo o desapego às coisas materiais, porque nós temos um céu futuro, tira todo o desapego ao ouro e à prata daqui e coloca a pessoa no céu, e a pessoa diz, para que estudar? Para que trabalhar? Se o céu lá é ouro, ou andar nas ruas de ouro, nos muros de jaspe. Eu fico pensando, e daí andar nas ruas de ouro? Você vai ser mais rico do que o outro? Se eu e meu pai nós formos lá para o céu, eu vou andar na mesma rua e vai andar na rua, eu vou tirar um pedaço e vai vender para ele? Não faz sentido. A pessoa ficar com esses pensamentos, não, vou andar na rua de ouro, vou ser rico. Não, você tem que trabalhar aqui e cuidar bem da sua família. Jesus, a Bíblia fala, aquele que não cuida dos seus é pior do que ímpio e negou a fé. Tem um monte de crente aí que dá todo o seu dinheiro para a igreja, e os filhos estão passando necessidade, e os filhos não têm curso superior, não têm educação, não têm nada. E chamam isso de servir ao Senhor, e aquele pai de família, que é a coluna da sua família, que pega o seu dinheiro, o seu salário e dá tudo para a igreja, e deixa seu filho sofrendo, e acha que é um servo do Senhor fiel. Você não é o servo do Senhor fiel, você é um infiel. Segundo a palavra do Senhor, aquele que não cuida dos seus é pior do que ímpio. Então tem muito crente pior do que o ímpio, que cuida mais da placa da sua igreja do que das pessoas da sua família. Infelizmente é assim. Então, voltando aqui. Natal, fique à vontade para comemorar. Fique à vontade para se alegrar com a sua família. Fique à vontade para servir a Deus nesse dia. Cuidado com a empolgação. Porque tem uns crentes que acabam se empolgando e confundindo um suco de uva com um suco envenenado, confundindo uma garrafa de vinho normal, sem álcool, com uma garrafa de cerveja e assim por diante. A empolgação você deve controlar, mas comemore. O que menos significado tem é o dia que Jesus nasceu, porque o que importava para o apóstolo Paulo era a ressurreição de Cristo. Agora, se alguém dissesse, não, você está liberando as coisas, endemoniado pelo capeta, o diabo está te usando. Tá bom, se o diabo está me usando, porque eu devo falar que deve comemorar o Natal tranquilamente, e alguns anos atrás eu falava contra, mas no sentido teologicamente falando, porque quando eu falava contra o Natal, 25 de dezembro, Jesus nasceu, eu estava falando uma questão teológica, e é aquilo mesmo, sobre o presépio lá dos magos levarem os presentes, Jesus na manjedoura. Eu falo aquilo no sentido teológico. Realmente, os 3 magos não viram Jesus na manjedoura. Quem viu Jesus na manjedoura foi os pastores. Mas aquilo é uma questão teológica. Eu estou falando de vivência de vida cristã. Em que a data é o que importa. É a intenção que importa. Nenhum cristão que ainda que seja 25 de dezembro, que é uma data comercial, mais para consumismo, para a pessoa comprar roupa, e um velhinho lá, quem quiser considerar, considera. Eu não considero Papai Noel e nada. E eu acho que muito crente pensa assim, é um momento comemorativo. A gente vai pensar em Cristo, vai pensar em Jesus. Embora nosso pensamento tem que ser todos os dias, mas se é essa data que se escolheu, amém. Pior do que se não tivesse data nenhuma para comemorar esse dia. Então comemore, porque se você for radical, tirando o testemunho de Jeová, que proíbe tudo, então nem dá para colocar isso aqui. Você é evangélico, se você é radical mesmo, e você não quer, não pode fazer essa celebração, é uma data pagã, eu sou radical mesmo, eu sou puritano. Então, tá bem. Se você é puritano, não celebre aniversário. Você, pastorzinho, que é metido a santarrão e que condena a árvore de Natal na casa da pessoa. Quantos bolos você fez na sua casa no seu aniversário, hein?
Você apagou a velhinha? Você apagou a velhinha? Você fez o bolinho redondinho lá, ou quadradinho, sei lá, você fez o bolinho lá, você colocou as velhinhas? Se você fez isso, e se você comemorou o Natal, né, comemorou seu aniversário e está condenando o negócio do Natal, você é hipócrita. Ou você está fingindo que você não sabe. Porque o bolo soprado, para quem não sabe, é um costume pagão da Grécia Antiga, que era, como era a deusa Artemis. Era essa deusa, comemoração a ela, uma data pagã. Não se pode fazer aniversário, então. Nada de apagar velhinha, vai apagar velhinha. E aquele negócio também de colocar e o bolo não virar, fazer um pedido, tudo isso é pagão. E qual é o crente? Agora que os crentes estão ficando mais espertos, não estão cantando mais o parabéns e falar ratibo, que eles não estão falando. Por quê? Porque alguém falou e tal, que amaldiçoou você. Ratibum pode ser batidas de marchinha. Ratibum. Isso também pode ser também uma palavra, amaldiçoou você, que até hoje eu não sei que língua foi que tiraram essa tradução, mas tudo bem. Então, para prevenir, a gente fala outra frase, tudo bem, né? Porque a gente não sabe quem está certo, então a gente evita, coloca outra frase no meio, que Deus abençoe você e outra coisa por aí. Então é isso. Natal, fique em paz. Agora, a única coisa errada que eu vou continuar batendo é que eu não quero. Você pode fazer o Natal sim muito bem na sua casa, depois de tu ter servido ao Senhor, vindo na casa do Senhor, servir ao Senhor, você pode voltar para sua casa, fazer aquela ceia com a sua família e vocês serem gratos a Deus por terem aquilo para fazer. Porque tem muita gente que não tem aquilo para fazer, não tem aquela ceia para fazer. Tem gente andando aí pedindo comida do Natal, no Ano Novo. Então isso é triste. Então só uma coisa que não pode acontecer no meio evangélico. É o poder que o Papai Noel tem. Só isso. Isso eu bato na tecla direto. O poder que o Papai Noel tem de fechar as igrejas. Só isso. Porque esse Papai Noel, ele é um velhinho de boa, que faz o que é para se fazer, conquista muita gente, a criançada gosta dele, tudo bem, isso aí é questão de criança e tudo, é o sonho da criança, é o momento da criança, mas agora, Papai Noel mandando ir em pastor, isso é demais. Papai Noel mandando irmã do círculo de oração, isso é demais. Papai Noel fechando igreja, isso é demais. Porque a pessoa traz a desculpa de que, por ser uma data hoje, domingo, 25 de dezembro, não vamos ter escola dominical. Porque alguém vai fazer algo lá na sua casa, mas indiretamente quem fechou ali foi a data, claro, 25 de dezembro é uma data pagã, Jesus nasceu nessa data, claro. E quem fechou aquela igreja foi a data, que é 25 de dezembro, que é uma data pagã, e quem representa aquela data, que seria assim o Papai Noel. Não existe Natal no Ocidente para pessoas que não são cristãos, uma pessoa dizer Natal sem o Papai Noel. Difícil uma pessoa dizer, é Natal, mas sem Papai Noel. Então as pessoas já estão ligadas Papai Noel e Natal. Natal quer dizer nascimento. Nós sabemos que nós falamos sobre o nascimento de Cristo, nós sabemos a data exata. Mas esse Papai Noel consegue fechar as igrejas num domingo. E o pior de tudo, no domingo, que é a escola dominical. E dependendo de algumas igrejas, não tem nem culto à noite, porque o Papai Noel tem um poder grande. E se eu estiver mentindo, véspera do Natal, se cair num sábado ou se cair num domingo, dê uma volta no seu bairro e procura uma igreja evangélica que tem escola dominical nesse dia.
todas ficam fechadas, porque o Papai Noel mandou fechar as igrejas. Porque quem manda é ele. E as pessoas fecham. Eu já fiz esse teste várias vezes. Andei um bairro todo e nas igrejas tinha a escola dominical e todas estavam fechadas porque 25 ou caía na véspera ou caía no domingo e não tem nenhuma festividade, porque nesse dia quem manda é o Papai Noel e o Papai Noel mandou se recolher. Parece as periferias onde existe um crime ali organizado e fala assim, todo mundo tem que se recolher e ninguém vai abrir nada. E todo mundo tem que obedecer. Papai Noel parece esses cidadãos ali. Todo mundo vai fechar e ninguém vai abrir. Isso é errado. Se nós queremos falar de Natal, nós temos que centralizar toda a nossa atenção em Cristo, em Jesus. As datas, os símbolos, a gente vai deixando de lado. Porque isso aí não intervém, isso não interfere em nada quando você já tem uma opinião formada, como o apóstolo Paulo disse aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 13 e diante. Vocês leram lá uma opinião formada, definida. Quem é convicto da sua fé em Cristo não é enganado por nada. Quem diz por eu colocar uma árvore de Natal lá, eu sabendo o significado que eu trago para a minha mente, que foi porque Martinho Lutero começou com aquilo ali, ele achou bonito e começou os cristãos lá na Alemanha fazerem isso, depois se espalha para todo mundo, e se eu levar por esse caminho, com uma árvore resistente a todas as estações e continua verde, e que aquela estrela lá em cima significa a estrela que apareceu para indicar onde Jesus tinha nascido. E se eu disser que as bolinhas lá é as estrelas, e se eu quiser dizer que aqueles presentes embaixo da árvore de Natal é os presentes que levaram para Jesus, quem que vai dizer que eu estou errado? A não ser que alguém fale que quer acreditar isso para tudo que é pagão, porque a gente tem um costume de pegar aquilo que Deus criou e colocar na mão do diabo. A gente é bom nisso. A gente é muito bom nisso. Deus cria, o diabo imita e ele diz, agora quem pertence a isso aqui, quem pertence a esse símbolo, quem pertence a essa árvore, a essa borboleta, é o diabo. O cristão é bom nisso, de pegar as coisas que Deus criou e colocar na mão do diabo. Vocês já viram falar, eu vou finalizar por aqui logo, a nova era. Na nova era tinha lá a borboleta, tinha um arco-íris, mas pegamos isso, foi Deus, tudo que Deus que fez. Mas, não, nenhum cristão mais pode usar uma borboleta na camisa, porque é símbolo da nova era. E quem criou a borboleta foi Deus. Não é só porque a nova era, que tinha a ver com o diabo lá, usou a borboleta como símbolo, que ela é dona dela. Mas a gente tem o costume de querer botar tudo na mão do diabo. Então eu quero dizer para todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Se alegre com a sua família, sem consciência pesada de nada, sem alienação, sem ensinamento de religião que só aprisiona, só coloca regras e proibições para você e que na Bíblia não fala nada. Não tem nenhuma parte na Bíblia que diz que você não pode fazer o que você quer fazer em questão de ornamento e enfeite na sua casa no Natal. Não tem nada aqui. Se alguém fez, se alguém teve essa intenção de colocar para comemorar alguma coisa que não seja Cristo, foi eles. É você? Não. Quando você apaga, quando você faz aniversário e você fica feliz com seus parentes lá, você está adorando ali a deusa lá da Grécia? Não, você está comemorando o seu aniversário. Então é tudo aqui na sua cabeça. Se alguém coloca, não, esse bolo que você faz aí, pagando a velhinha, é um costume pagão, e você não vai fazer aniversário mais? Vai deixar de comer aquele bolo gostoso? Não. Então tudo é aqui na cabeça, irmão. Se a gente for pegar tudo com proibição, você vai virar um zumbi. Zumbi? É zumbi, né? Então é isso. Então a gente vai pela palavra, que o que vale é o que você tem aqui na sua cabeça, o que vale é o que você tem no coração. Você pode fazer as comemorações, você pode ficar bem com a sua família e tudo dá certo. Agora, cuidado com a moral.
eu vou finalizar aqui, cuidado com a moral. Jesus nunca foi moral, Jesus era ético. Porque ético segue princípios. Quando a gente segue princípios bíblicos, a gente não vai pela maioria, porque moral quer dizer a maioria. Se a maioria fala que é pecado, que não pode ter árvore de Natal, aí você vai pela maioria, mas a ética, que é o princípio, não fala nada. Então eu sou do lado de Jesus. Eu deixo a maioria que fala uma coisa sem conhecer o que é ético e bíblico e princípio, e segue como alienados na mão de líderes e placas de igreja, e eu sigo a Jesus Cristo, que é o que está na palavra dele, e eu vou viver bem e bem. Não preciso de ideia central para me gerar pensamento automático contrário àquilo que eu faço, porque tudo que a Bíblia fala é o que me orienta a fazer. Já o que as pessoas seguem, o que o seu líder diz, já é outra coisa. Então eu digo novamente para vocês: vivem e fiquem bem. Celebre o Natal. Pense o quanto Cristo tem feito por você, pela sua família, pelo emprego que você tem, pela saúde que você tem, pela roupa que você teve condições de comprar e pela comida que você vai comer ali, pelo dinheiro que você teve para comprar. Tudo isso é bênção de Deus. Isso não é maldição, eu garanto para você. E se Deus te deu condições para fazer isso, faça. Celebre e faça tudo com sabedoria e tudo dentro da palavra do Senhor. E eu abençoo, eu quero desejar a todos aqui um Feliz Natal para finalizar e um próspero ano novo. E eu vou passar aqui para o presidente da igreja aqui, da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, Raimundo Damião. Graças a Deus, chegamos mais um estudo. Talvez vocês não imaginavam, pensavam do jeito, do outro modo, né? É isso. Então foi esclarecido para você fazer, né? Aí vocês, como a minha mãe, que já morreu, partiu, a Glória, meu pai também, e era testemunho de Jeová. Eu era novo convertido à Assembleia de Deus, Ministério da Missão, lá em Belém, Pará, e chegava com de ano, assim, eu já era de outro modo, parece que de outra maneira já, correndo, né? E chegava com a mamãe, já estava até casado já, minha esposa tinha uns 25 anos, 26 anos mais ou menos, minha esposa tinha uns 17 anos, e eu tinha um filho já, esse aqui falou. Aí chega lá, vou lá, eu disse para minha esposa, vou lá com a mamãe para dar Feliz Natal, né? Para minha mãe, assim. Sem chance. Aí quando chega lá, estava tudo dormindo. Isso Era tudo dormindo, era 11 horas, 11h30, estava tudo dormindo, bati na casa, por lá, e aí, meu, mãe, quer Feliz Natal? Não, isso é nada, isso aí, meu, isso não é nada não, isso aí tá. Aí, não aceitaram, aí eu voltei. Voltei para os irmãos que eu estava fazendo, lá com o irmão que estava festejando a ceia de Natal, né, que a ceia de Natal de 24 a 25, eles ficam até 3 horas, 4 horas, conforme que a pessoa quiser ficar a horário, né. Aí ficava até 2 horas, 2 horas, minha esposa vinha embora, pegar com a minha sogra também. E aí que eu vim embora. Aí voltei decepcionado, né? Assim, decepcionado, porque eu fui dar meus parabéns, né, para a entrada de Natal, minha mãe, meu pai, mas tudo dormindo já. E a mãe, não, isso é bobagem, meu filho, isso é bobagem. Aí pegou, então já bom, irmão. Aí ela fechou a porta e veio embora, né? E não aceitaram isso aí. Eu me lembro disso aí, né? Já há muitos anos. Era novo convertido, tinha aceitado Jesus Cristo, né? Assembleia de Deus, né? Então, isso aí, né? Então, que Deus possa abençoar você também, né? Que você comemore com alegria, né? Realmente Cristo, em primeiro lugar, Cristo no seu coração, né? Como tem uma palavra aqui, com o profeta Isaías, ele pronunciou uma palavra assim, ó,
Isso, ó, Isaías 55, verso 10, você vai ver. Porque assim como desceu a chuva, a neve do céu, para lá não torna, sem que primeiro regue a terra, fecunde e faça brotar para dar semente ao semeador o pão que come. Assim será, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas para o que me apraze e prosperará naquilo para que designei, que visei, né? Então, isso aí, a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Se você pega e colocar propõe no coração, na sua vida, assim, Deus, eu coloco a minha finança nas tuas mãos, Senhor. Coloco o meu emprego nas tuas mãos, Senhor. Às vezes você está passando por fracasso, está desempregado, endividado mesmo. Aí você não tem mais, disse, vou passar o Natal e o Ano Novo endividado nesse fracasso. Olha, vou dizer uma coisa para você. Coloque essa palavra junto de você. Disse, Senhor, a tua palavra jamais voltará vazia, Senhor. Vou designar, Senhor. Eu vou orar, Senhor. Tenho certeza que o Senhor vai botar a bênção na minha vida, Senhor. Então, se você colocar no teu coração essa palavra, que a palavra do Senhor não voltará vazia, né? Vai prosperar naquilo que vai designar na tua vida. Então, faça isso. Coloca essa palavra no teu coração, na tua mente. O Senhor vai entrar com grande providência e vai agir no momento que você está passando, situação. Aí você vai ver a bênção de Deus, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que Deus consegue. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai Celestial, por aquilo que nós aprendemos nesta manhã, meu Pai. Colocamos um propósito no coração dos ouvintes nesta manhã, meu Pai, que assistiram, Pai, que ouviram, Pai Celestial, Senhor da Glória, meu Deus, este curso, Pai Celestial, toda manhã, meu Pai, o estudo da Tua Palavra, né? Que ele possa ser abençoado também, meu Pai Celestial. A Tua Palavra nunca voltará vazia, Pai Celestial, mas aprar naqueles, meu Pai, que acredita, Senhor, naquilo, Senhor, que recebemos, naquilo que possamos, meu Deus, provar em nossa vida, Pai Celestial. Deus eterno, que essa palavra, Senhor Pai, possa penetrar no coração das pessoas, Pai, que vão acreditar e crer, Senhor, no progresso, nos seus projetos, na sua vida, na sua saúde, Senhor da Glória. Eu creio, Senhor Pai, que vão tomar posse dessa vitória, em nome do Senhor amado e Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. O sono. Eu sonhei ontem.